Fala pessoal, tudo bom com vocês? Como sempre, espero que vocês estejam bem, né? Com saúde. Pessoal, vamos dar início aqui à nossa aula, continuando a nossa aula de energia e primeira lei da termodinâmica, tá? Na aula passada, então vocês viram, né? A definição de trabalho, né? Energia cinética e energia potencial na mecânica. Depois a gente estendeu essa definição de trabalho para a termodinâmica, né? O que mais que a gente viu? Aí quando a gente estendeu essa definição de trabalho na termodinâmica, a gente aplicou o trabalho na expansão e compressão, né, de um líquido ou gás, tá, utilizando um sistema cilindro-pistão, lembra? Então agora a gente vocês vão aprender o balanço de energia utilizado para sistemas fechados, tá? Balanço de energia, ou também conhecido como princípio da conservação de energia, que é a nossa primeira lei da termodinâmica. Né? Lembrando que nesse curso a gente só vai aprender a primeira lei da termodinâmica e não a segunda. E vocês lembram lá que eu disse por que a gente usa o balanço de energia? Né? Vocês lembram? É... Lembra quando a gente aplicou trabalho na expansão e compressão de um líquido? Né? Na qual o trabalho era integral de PdV, né, da pressão vezes a variação do volume. Quando a gente não tem, né, em muitos casos reais na engenharia, a gente não tem essa relação da pressão e volume, qual é a forma da gente calcular esse trabalho se eu não tenho a relação de pressão e volume no meu sistema? Lembra lá que eu dei um exemplo de um cilindro de um motor a combustão, por exemplo, né? Então, quando a gente não tem essa relação de pressão e volume, a gente consegue calcular o trabalho através do balanço de energia, tá? Então, vamos lá. A definição, né, da primeira lei da termodinâmica, ou princípio da conservação de energia, ela estabelece que a energia não pode ser criada nem destruída durante um processo. Ela pode apenas mudar de forma, tá? Então, toda a quantidade de energia ela tem que ser computada durante um processo, tá? Então, para qualquer sistema que esteja sofrendo qualquer processo, o princípio da conservação de energia, o balanço de energia, pode ser expresso assim, ó. O balanço de energia, então, é a variação da quantidade de energia contida no sistema durante um certo intervalo de tempo, tá? Vai ser igual à quantidade líquida de energia transferida para dentro através da fronteira do sistema por transferência de calor durante o intervalo de tempo, menos a quantidade líquida de energia transferida para fora do sistema, né, através da fronteira do sistema, por trabalho durante o intervalo de tempo. Tá? Então, de forma matemática, né, como que fica? Tá? Então, olha lá, a energia total, né, a variação de energia total, que vai ser a energia no estado 2 menos a energia no estado 1, vai ser igual ao calor menos o trabalho. Observe vocês aqui, né, que o calor aqui ele está positivo. Lembra lá da conversão de sinal? Olha aqui, ó. Se o calor está sendo transferido, né, para dentro do meu sistema, né, passando através da fronteira, então é positivo, né? Lembra lá da conversão de sinais? E por que está menos o trabalho aqui, pessoal? Por que tem um sinal de negativo aqui? Porque é o calor menos o trabalho. Como o trabalho, quando o sistema realiza trabalho, né, para a vizinhança, né, que é o que está falando aqui, ó, a quantidade líquida de energia transferida para fora, né, através da fronteira do sistema, então ele é positivo, né? Então positivo com negativo mantém o negativo aqui, tá? Então só para vocês não se confundirem aqui com esse negativo sendo a convenção de sinal do trabalho, não é, né? O negativo é da equação, o trabalho como ele está sendo realizado do sistema para a vizinhança, né? O sistema está realizando trabalho sobre a vizinhança, então ele fica positivo, né? Mas tem um negativo aqui da equação. Mas quem quer ser energia total, tá, pessoal? A variação de energia total na termodinâmica. A variação de energia total na termodinâmica é realizada através de três frentes, né? Que é o que? Variação de energia cinética, variação de energia potencial e a variação de energia interna, tá? Ah, professor, mas quem que é essa energia interna nessa equação aqui? Vamos lá.
A variação de energia cinética, ela está associada com o quê? Com o movimento do meu sistema, certo? De acordo com o referencial adotado, né? A energia potencial está associada com o quê? Com a posição do meu sistema, né? Com relação, né, ao campo gravitacional da Terra, lógico, né? E a energia interna, pessoal, está associada com todas as outras variações de energia que ocorrem no meu sistema. Ah, professor, mas como assim outras variações? Imagine vocês um sistema. Tu pega uma mola sobre uma mesa, né? E a mola é o seu sistema. Quando você realiza trabalho sobre o seu sistema, por exemplo, para comprimir a mola, vai ter uma energia lá armazenada na mola, né? Um outro exemplo, uma bateria, quando ela está sendo carregada, a energia em seu interior não vai aumentar, né? A energia, considerando a bateria o seu sistema, a energia da bateria vai aumentar, né? Sua energia interna. Então, nesse tipo de exemplo, por exemplo, da mola, da bateria, a gente não pode, vamos dizer, a variação de energia total do meu sistema, a gente não pode ser atribuída às variações de energia potencial e cinética, né? Não faz sentido. Então, essa variação de energia ela pode ser descrita, né, em termos de energia interna. A gente vai ver um pouco mais detalhes de energia interna mais para frente aqui ao longo do curso, tá? Mas basicamente é isso. Né? São as outras, a energia interna está associada com todas as outras variações de energia do nosso sistema. Aqui eu coloquei para vocês no slide, né, para vocês lembrarem a questão da convenção de sinais. Tá? Então, continuando. Então, olha só, a energia total de um sistema simples e compressível vai ser a soma, então, de todas as energias, né? A energia interna, a cinética e potencial. Mas como é variação da energia, né, total, então é a variação da energia cinética mais a variação da energia potencial mais a variação da energia interna vai ser igual ao calor menos o trabalho. Então, falando de cada um, a gente já aprendeu, né, no início dessa aula de energia e primeira lei da termodinâmica. Vocês viram que a energia potencial é a energia armazenada no sistema como resultado da posição do mesmo, né, no campo gravitacional, como eu já disse. Então, a energia potencial vai ser igual a mg vezes o z, quando a variação da energia potencial é mg vezes, né, z2 menos z1. Né? A energia cinética é armazenada no sistema como resultado do movimento do mesmo, né, como eu já disse também, vai ser igual a m energia cinética igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Tá? Se for variação da energia cinética, faz um menos o outro, né, do estado 2 menos o estado 1. Aqui, energia interna de uma substância, então, ela está relacionada com a energia potencial e cinética e com a estrutura interna das moléculas que a compõem, tá, pessoal? Então, um exemplo bem simples disso, por exemplo, se eu pego um vaso, né, um sistema fechado, um vaso, um tanque, né, fechado, e dentro desse tanque tem uma substância, um gás, sei lá, e eu agito esse tanque, né? O que acontece? Quando eu agito o tanque, eu vou ter o movimento, eu vou agitar as moléculas, né? Então as moléculas dentro desse tanque vão ter os movimentos de rotação, translação, né? Umas moléculas vão se chocar com as outras, né? Então essa energia interna está relacionada com isso, ou seja, quando eu agito aquele tanque, né? Ou seja, eu realizo o trabalho sobre aquele gás, tá? Que é o meu sistema, eu vou armazenar energia interna, tá? Nesse gás, né? No meu sistema. E temos também a energia interna específica, assim como a massa específica, o volume específico, temos também a energia interna específica, que é uma propriedade intensiva e ela é dada pelo quê? Pela energia interna por unidade de massa, né? Ou seja, energia interna dividido pela massa. E aí eu pergunto para vocês, pessoal, e a energia interna? Ela é uma propriedade o quê? Intensiva ou uma propriedade extensiva? É uma propriedade extensiva, tá, pessoal? Assim como a energia, né? Assim como a energia, como o volume, tá, e etc. Então vamos lá. Aqui só coloquei um caso aqui especial, por exemplo, na ausência de movimento e gravidade. O que vai acontecer? Eu não vou ter energia potencial
e não vou ter energia cinética, né? Então, a única forma de energia que vai ser armazenada no meu sistema vai ser a energia interna, certo? Então, como que fica essa equação aqui da primeira lei? Então eu vou zerar aqui eu não vou ter energia potencial, não vou ter energia cinética, eu vou ter que a variação da energia interna, tá aqui, né? Vai ser igual ao calor menos o trabalho, tá? Só um caso especial aí, caso não tenha movimento e nem gravidade, né? Tudo bem até aí, pessoal? Então vamos lá. Tem outras formas, pessoal, de eu representar o balanço de energia também, que é na forma de taxa temporal, ou seja, balanço de energia na forma diferencial. Na forma diferencial, olha só como que ela é dada, né? Então você tem a variação aqui da energia total, vai ser igual ao diferencial aqui do calor menos o do trabalho, né? Lembrando que por que a gente usa mesmo esse delta aqui minúsculo e não usa um Dzinho igual aqui para energia? Porque trabalho e calor não são o quê? Não são propriedades, né? Nunca esqueçam disso, tá? Energia é uma propriedade o quê? Acabei de falar ali no slide anterior, uma propriedade extensiva, tá? Então, a gente pode, melhorando essa equação aqui, né? A gente pode falar que o balanço de energia na forma de taxa temporal, ela é dada pela variação de energia em função do tempo, vai ser igual o Q ponto menos o trabalho ponto aqui, né? O W ponto. Esse ponto, lembrando que é na forma de taxa, tá? E taxa está relacionada com o tempo, tá? Então, Q ponto menos o W ponto. W ponto mesmo se transformava em quê, pessoal? Em potência, né? A gente viu nos slides lá passado, tá? Então, de uma forma escrita aqui, né? O balanço de energia na forma de taxa temporal vai ser a taxa de variação temporal da energia contida no sistema no tempo T, vai ser igual à taxa líquida na qual a energia está sendo transferida para dentro por transferência de calor no tempo T, menos a taxa líquida na qual a energia está sendo transferida para fora por trabalho no tempo T. Lembrando que a regrinha lá dos sinais, né, são aplicadas aqui, tá? Então o balanço de energia na forma de taxa temporal ela também pode ser escrita da seguinte forma, né? Essa derivada aqui da energia em função do tempo, da energia total em função do tempo, pode ser escrita na forma da variação da energia cinética em função do tempo, mais a variação da energia potencial em função do tempo, mais a variação da energia interna em função do tempo. Substituindo aqui, né, a gente tem essa equação zona aqui geral, tá? Para o balanço de energia na forma de taxa temporal. Tá? Olha aqui, só para frisar, né, e mostrar que isso é importante, a escolha do seu sistema. Então, sempre quando, pessoal, lembra sempre disso, sempre quando você for iniciar um exercício, né, um problema que você usa a termodinâmica, você tem que escolher seu sistema, né? E você vai escolher seu sistema delimitando as fronteiras do seu sistema. E isso vai influenciar no que você precisa calcular, tá? Vai influenciar de que forma? Ou você vai complicar demais o problema, ou você vai facilitar demais, ou você não vai conseguir fazer, né? O exercício ou resolver o teu problema. Então, olha esse exemplo aqui. Imagine todo esse conjunto aqui, né, tem um peso aqui com uma polia ligado a um gerador elétrico, que tem um fio aqui positivo e negativo, né, ligado a uma placa de cobre, e você tem um recipiente isolado aqui, né, o meu sistema, tá? Então, olha só, eu coloquei aqui, deixa eu ver aqui se o meu fone, não, tá tudo certo. Eu coloquei aqui o meu sistema então sendo gás ou líquido, delimitei a minha fronteira e olha só, minha fronteira está em contato aqui com a minha placa de cobre. Então, quando eu aplico um DDP aqui, né, uma corrente passando aqui no fio, essa placa de cobre aquece. Quando ela aquece, como o meu sistema está em contato aqui com essa placa de cobre, eu vou ter um corpo, né, com uma temperatura, minha vizinhança vai ter um corpo aqui com a temperatura maior do que o meu sistema. Então vai ocorrer o que? Transferência de calor. Né? Lembra que a transferência de calor sempre ocorre
do corpo mais quente para o corpo mais frio, tá? Então, eu vou ter uma transferência de calor, né? Transferência de energia na forma de calor aqui para dentro do meu sistema, né? Se o meu sistema está recebendo calor, ele é positivo ou negativo? Lembra lá da conversão de sinal? É positivo, tá? É positivo pela conversão de sinal. E o trabalho? Eu tenho algum trabalho aqui dentro? Não tenho, né? Só tenho somente a transferência de calor, né? Tá vendo só como é importante? E olha só, e se eu quiser o trabalho, qual que vai ter que ser minha fronteira? Olha aqui na figura B. Eu pego a fronteira do meu sistema, ou seja, o meu sistema sendo todo esse recipiente fechado. Tá? Lembrando que é um sistema fechado, né, pessoal? Não tem fluxo de massa entrando ou saindo do meu sistema. Tá? Aqui é a mesma coisa. Então eu pego o meu sistema aqui como sendo esse recipiente isolado, na qual tem um gás ou líquido. Não me interessa o que está aqui dentro agora do meu sistema. A partir do momento que eu delimito aqui minha fronteira, não me interessa o que tem aqui dentro. Interessa o que está acontecendo, a interação entre a vizinhança e o meu sistema através da fronteira, não é isso? E aqui, pessoal, então quando eu aplico, eu tenho esse gerador aqui elétrico, quando eu aplico um DDP aqui, né, uma corrente elétrica aqui, eu vou estar realizando trabalho sobre o meu sistema. Tá? Ou seja, o meu sistema vai estar recebendo o trabalho da vizinhança. Né? Por convenção de sinal, no caso, esse trabalho seria negativo. Tá? Eu tenho transferência de calor aqui? Não, né? A placa quente aqui está dentro do meu sistema, então não me interessa o que acontece aqui dentro. Ok? E agora, se eu escolher essa figura aqui, ó, figura C, tá? Eu escolhi como sendo o meu sistema todo esse conjunto aqui. O que está acontecendo entre a minha vizinhança e o meu sistema? Nada, né? Então eu tenho calor igual a zero, trabalho igual a zero. Entendeu? Não consigo fazer nada aqui, no caso. Ok, pessoal? Tá vendo como é importante a escolha da fronteira do seu sistema? Então, sempre quando você iniciar um exercício, por favor, né? Escolham isso, tá? Escolham corretamente o teu sistema para facilitar o cálculo de vocês e conseguir fazer o exercício. Bom, vamos analisar agora energia para ciclos, né? Então a gente viu o balanço de energia, né? Que é a primeira lei da termodinâmica, que é a mesma coisa que a conservação de energia. Vimos a primeira lei da termodinâmica na forma de taxa temporal, né? Ou na forma diferencial a equação. E agora vamos estender essa análise de energia para ciclos, tá? Então, como eu já disse, acho que lá no início de conceitos, né, se eu não me engano, né, a gente viu o ciclo termodinâmico, é uma sequência de processos que começa e termina no mesmo estado, né? Terminado o ciclo, o sistema não experimenta nenhuma variação líquida de estado, né? Então, o ciclo termodinâmico, por exemplo, se você tem um processo de 1 e 2, depois um processo de 2 e 3, depois um processo de 3 e 1, você voltou para o seu estado inicial, que é 1. Né? Então você realizou um ciclo, né? O teu sistema realizou um ciclo, ok? Tanto a primeira lei quanto a segunda lei da termodinâmica possuem raízes no estudo de ciclos. Lembrando que a gente não vai, nesse curso, a gente não vai aplicar para a segunda lei da termodinâmica, tá? Mas é bastante utilizado, né? A primeira lei e a segunda lei nos estudos de ciclos, tá? E ciclos termodinâmicos têm bastante aplicação, né? Como, por exemplo, geração de energia, propulsão de veículos, refrigeração, que a gente vai ver agora, tá? Então, vamos lá. Balanço de energia para um ciclo. Então, olha só. Olha como que fica a nossa equação. A variação de energia total do meu sistema, né? Que realiza um ciclo, vai ser igual a quantidade de calor líquida de transferência de energia por calor para o ciclo, menos a quantidade líquida de transferência de energia por trabalho para o ciclo. Tá? Só que lembra que eu falei para vocês? Num ciclo, o sistema retorna ao seu estado inicial, né? Após ter realizado esse ciclo. Então não tem variação líquida da sua energia. Essa variação aqui, ó, da minha energia total, né, vai ser zero. Então, quando a gente tem um balanço de energia para um ciclo, a gente tem que a quantidade líquida de transferência de energia por calor para o ciclo vai ser igual à quantidade líquida de transferência de energia por trabalho para o ciclo. Tá? Lembrando, né, que a gente
tem aquela questão das unidades, né? Unidades não, desculpa, da convenção de sinais, né? Para trabalho e para calor, tá? Tem que estar sempre respeitando isso daí, da mesma forma que a gente fez para balanço de energia normal, sem ser para um ciclo, ok? Então, olha só, vamos aplicar então, né? Vamos falar um pouco de ciclo, então, os tipos de ciclos que tem, né? Basicamente, a gente tem dois tipos de ciclos, são os ciclos motores e os ciclos de refrigeração e bombas de calor. Pessoal, eu quero deixar bem claro aqui agora, né? Nessa parte aqui, quando vocês verem que entra e que sai, tá? Esquece a convenção de sinais adotadas para calor, tá bom? Tanto para calor como para trabalho. Aqui vocês esquecem, tá? Em estudos de ciclos motores e ciclos de refrigeração e bombas de calor. Tá? Isso eu quero deixar bem claro. E vocês vão ver que um, né, é o contrário aqui do outro, tá? Então só para vocês observarem agora, eu já vou explicar melhor cada um deles. OK, pessoal? Então esquece essa parte agora de convenção de sinais para quando vocês verem esse que entra e que sai, OK? Então vamos lá. Ciclos motores, né? Os sistemas que percorrem ciclos fornecem uma transferência líquida sobre a forma de trabalho para a sua vizinhança durante cada ciclo. Olha aqui, né? Se vocês olharem aqui no desenho, então está aqui o meu sistema, né? Esse sistema está em contato com um corpo quente e um corpo frio, e esse sistema realiza trabalho para a vizinhança, né? Na forma de ciclo aqui. Porém, então, quando ele realiza trabalho para a vizinhança, a gente tem ciclos motores, tá? Olha só, então o sistema ele recebe uma quantidade de calor aqui que vai entrar no meu sistema e o sistema sai do meu sistema uma quantidade de calor que vai para o corpo frio, tá? Então, o trabalho do ciclo para ciclos motores vai ser a quantidade de calor aqui que entra menos a quantidade de calor aqui que sai. É lógico que vai dar positivo isso daqui, porque o corpo quente tem uma temperatura maior, então vai ter uma maior quantidade de calor, menos como está saindo para o corpo frio aqui, vai ter uma quantidade de calor menor, né? Então, essa conta aqui vai dar positivo. Tá? Então, esquece a conversão de sinais aqui. Né? Então, como a energia se conserva, temos que a eficiência térmica jamais pode ser maior do que a unidade, né? Ou seja, maior do que 100%. Ok? Porém, nem toda energia adicionada ao sistema por transferência de calor é convertida em trabalho. Uma parte é rejeitada para o corpo frio por transferência de calor. Então, pessoal, a eficiência térmica de todo o ciclo de potência, ciclo de potência é a mesma coisa que ciclos motores, tá, pessoal? Tem que ser menor do que a unidade. Então, minha eficiência tem que ser menor que 1, ok? E para ciclos de refrigeração e bombas de calor, né? Exemplo de ciclos motores, né, pessoal? Tem motores a combustão de carro, né? Entre outros, né? Que eu não consigo lembrar aqui agora rapidamente, mas tem muitos, né? Ciclos de refrigeração e bomba de calor. Aqui, pessoal, é o contrário dos ciclos motores, né? Ou ciclo de potência. Olha só, o balanço de energia aqui para ciclos de refrigeração e bomba de calor toma forma, né, ao contrário. Ó, enquanto um é o que entra menos o que sai, é o que sai menos o que entra. Então, olha só, num sistema com ciclo de refrigeração e bomba de calor, o meu sistema recebe trabalho da vizinhança, tá? Se ele recebe trabalho da vizinhança, então tem que estar entrando aqui, ó, uma quantidade de calor, né, que entra, né? E uma quantidade de calor aqui que está saindo para o corpo quente, tá? Então, para que esse trabalho de ciclo aqui seja positivo, né, vai ter que ser a quantidade de calor que sai menos a quantidade de calor que entra, porque aqui o corpo quente tem uma temperatura maior que o corpo frio, tá? Então, de novo, né, esquece a convenção de sinais aqui. Quando eu falo assim, o que entra é a energia transferida por calor do corpo frio para o sistema que percorre o ciclo. E o que sai é a energia descarregada por transferência de calor do sistema para o corpo quente. Ok? Exemplos de ciclos de refrigeração e bombas de calor, né?
Aqui tem uns exemplos, né, de ciclo de refrigeração, né, de equipamentos que utilizam ciclo de refrigeração, como freezer horizontal, geladeiras, né, ar-condicionado. Então você tem o objetivo de reduzir a temperatura de um espaço refrigerado ou manter a temperatura no interior de uma residência ou de outra construção. Tá? Então aqui tem o objetivo de reduzir essa temperatura. Tá? Enquanto que num ciclo de bomba de calor é o contrário do ciclo de refrigeração. Você tem o objetivo de manter a temperatura do interior de uma residência, outra construção, uma piscina, alguma outra coisa, acima daquela do meio ambiente, né? Ou fornecer aquecimento para certos processos industriais que ocorrem a temperaturas elevadas, tá? Mas ambos aqui obedecem essa equação aqui, tá? Que sai menos o que entra. Beleza? Pessoal, essa parte aqui a gente finalizou. Para finalizar essa aula aqui, deixa eu ver, já está com 26 minutos, quase 30 minutos. Eu vou adiantar um exercício aqui para a gente fazer, tá? E daí na próxima aula eu vou estar resolvendo 3 exercícios com vocês, tá? Que envolve toda essa aula de energia e primeira lei termodinâmica, né? Se der tempo eu até faço mais um, eu faço 4 exercícios, né? Vamos ver o quanto tempo vai demorar, né? Como não tem experiência com esse tipo de aula ainda, né? Então a gente vai vendo. Deixa eu mudar aqui a tela para vocês. Então vamos fazer. E eu gosto de fazer assim, ó, exercício aleatório, né? A gente acabou de ver balanço de energia, mas o exercício não é disso agora, tá? Mas eu gosto assim que é para vocês estarem espertos aí, tá? Deixa eu pegar aqui. Aqui. Então olha só o exercício, né? Vamos ler aqui com o professor. Meio quilo de um gás contido em uma montagem de pistão-cilindro está submetido a um processo a pressão constante de 4 bar, iniciando em um volume específico, né, cuidado aí, né, com as notações, nesse estado 1 aí, igual a 0,72 metros cúbicos por quilograma. Para o gás como um sistema, o trabalho é menos 84 kJ. Determine o volume final do gás em metros cúbicos, tá? Então vamos lá. Deixa eu ver se eu faço um desenho aqui mais ou menos para vocês. Deixa eu ver se tá certo aqui. Vamos lá. Desenhar aqui. Aí. Eu vou colocar meu pistão aqui. Pistão. É um sistema cilindro-pistão, né? Tá. E aqui dentro ele fala que tem um gás. Vou fazer de azul aqui. Gás. Tá? Com uma massa. Ele deu a massa? Não. Não. Meio quilo de gás, isso. Deu a massa. Massa igual a 0,5 quilogramas, né? Bom, pessoal, aqui o exercício já até fala, né? Para o gás como um sistema. Então, o meu sistema, eu já vou escolher aqui sendo gás, né? Não vou escolher outro. Então, vou delimitar aqui a fronteira do meu sistema, tá em vermelho aqui, tá? Pessoal, desculpa a caligrafia aí, mas dá para entender bem, né? Ok, delimitei o meu sistema. Ele fala que o pistão nessa posição aqui, no estado 1, eu tenho um volume específico igual a 0,72 metros cúbicos por quilograma. Caramba, eu fico um tempo sem escrever aqui e parece que desaprende. Vamos lá. E ele fala que tem um trabalho. Trabalho não é propriedade, lembra? Trabalho igual a menos 84 kJ. E tem uma pressão de 4 bar, né? Quatro bar. Olha só, pessoal.
primeiro de tudo, quando eu vejo aqui, ó, um trabalho negativo, o que quer dizer com trabalho negativo, pessoal lá da convenção de sinal? Quer dizer que o meu sistema está realizando, o meu sistema está recebendo trabalho, né, da vizinhança, ou seja, a vizinhança está realizando trabalho sobre o meu sistema. Então, o que quer dizer aqui? Que nesse meu sistema aqui é um sistema do quê? Esse sistema cilindro pistão aqui, com um gás aqui, é um sistema na qual está tendo compressão do gás, né? Porque o pistão aqui vai estar comprimindo o gás, ou seja, minha vizinhança vai estar realizando trabalho sobre o meu sistema, né? Então é um sistema de compressão e não de expansão, tá? Do gás, ok? Então vamos lá. Para calcular, como que a gente calcula o trabalho mesmo? Para expansão e compressão? Aqui. Trabalho é igual à integral de V1 até V2 de pressão dV, né? Só que é o seguinte, pessoal, eu não tenho... Não, muda aqui. Aqui. Eu não tenho, pessoal, o volume final do meu gás. Ele quer saber o volume, final, né? Mas eu também não, eu tenho o meu volume inicial do gás, né? Olha aqui, se eu resolver essa integral aqui, como a pressão é constante, como que faz? Como que fica? Então vai ficar pressão V2 menos V1, não é isso? Olha só, a pressão eu tenho, pressão constante. O volume 2 eu não tenho, é o que eu quero achar. E o volume 1 eu tenho? Eu não tenho diretamente aqui, mas eu consigo achar através do quê? Do volume específico, né? Lembra que volume específico é igual ao volume dividido pela massa, né? Que é o inverso da massa específica. Então, eu vou ter que 0, já está na unidade certa, né? 0,72 é igual a V1 dividido pela massa, que é 0,5, né? Como o volume específico é metros cúbicos por quilograma e a massa aqui está em quilograma, vai cortar o quilograma daqui e daqui, vai sobrar somente o metro cúbico, que é o que a gente quer. A gente quer em metro cúbico, né? Então, o volume 1 vai dar 0,36 metros cúbicos, tá? Então, olha só. Então, eu já tenho o V1 já. E a pressão aqui, pessoal? Cuidado, né? A pressão está em bar, tá? Eu tenho que passar ela para quê? Para Newton por metro quadrado. Então, se vocês forem... Então, pessoal, olha só. Na prova, vocês têm que estar com uma tabelinha aí, né, de conversões na palma da mão, tá? Se bem que vocês vão usar outras ferramentas, né? Não vão usar a tabela, né? Eu usaria outras ferramentas, mas eu não vou dar a dica não, que vocês são bem espertos já. Então, vamos lá. 4 bar, então vai ficar... Eu tenho que transformar para Newton por metro quadrado. Vai ficar... Vou multiplicar por 10 a quinta Newton por metro quadrado, que equivale a 1 bar. Tá? Então o bar aqui vai cortar, então eu tenho que 4 bar vai ser 4 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado. Ok? Agora é só substituir, né, pessoal? Então o trabalho... Opa! Trabalho não, né? O trabalho já deu o valor. Menos 84 kilojoules. Eu vou tirar do quilo aqui e vou deixar vezes 10 a terceira joule. Joule é a mesma coisa que Newton vezes metro, né? Vai ser igual... Então tá, beleza. A unidade. Pressão 4 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado, vezes o volume 2, que a gente quer saber, menos 0,36
0,36. Pessoal, só de olhar o exercício, como é compressão e o meu volume inicial é 0,36 metros cúbicos, o volume final tem que ser menor que o volume inicial, né? Então V2 tem que ser menor que V1. Se tuas contas derem errado aí não vai dar, né? Você já consegue identificar que você errou em alguma coisa, ou na multiplicação, ou em alguma unidade, né? Então V2 vai ser igual a 0,15 metros cúbicos, tá? Esse é o meu exercício. Tá vendo o tanto de informação, pessoal? Por isso que eu acho importante o conceito, né? Por exemplo, se você tivesse esquecido aqui de passar de bar para Newton por metro quadrado, porque olha só, se é Joule, Joule não é Newton vezes metro, então precisa estar em unidade de Newton com metro, né? Eu não posso usar o bar aqui, tá? O volume já está em metro cúbico também, sistema internacional, tá tudo certo, né? Então usa tudo o sistema internacional. Mas se você tivesse esquecido, sei lá, de usar ou de transformar aqui, se você pensar, né, pô, é compressão, então o volume tem que ser menor. Se eu botar só 4 vezes 10 a quinta aqui e tirar esse 10 a quinta, eu acho que vai dar problema, né? Tem que fazer a conta aí pra ver, tá? Pessoal, basicamente, só um parênteses aqui nesse exercício. O que está acontecendo aqui, né? Se eu fizer um diagrama de PV, tá? De pressão e volume específico. Então, olha só. Vou até fazer de outra cor aqui. Meu Deus do céu. Difícil, pessoal, escrever uma linha aqui. Nossa. Não vou conseguir fazer uma linha. Vai ficar meio torto mesmo, mas paciência. Então tem aqui. E aqui. Então aqui é meu volume específico. Aqui é minha pressão. Tá? Pressão. Então, ele fala que a pressão é constante. Então, pressão que é de 4 bar, né? 4 bar. O meu processo, então ele inicia em 1, né, no estado 1, na qual eu tenho o volume específico 1 que ele deu, né? E ele vai para o estado 2, comprimir o gás, né, ou seja, de compressão, ou seja, ele vai diminuir o volume, então vai aqui para o estado 2, tá? Na qual aqui eu tenho meu volume específico 2, tá? Então, olha só, eu estou indo do estado 1 para o estado 2, como é compressão, né? É nesse sentido aqui, nessa direção e sentido. E se eu quisesse calcular o trabalho aqui sendo a área, né? Também dá para calcular, só que ele já deu o valor do trabalho, quanto que era? O trabalho aqui é igual a menos 84 kJ, tá? Porque é de compressão, né? Por isso do menos aqui. Ok, pessoal, tá vendo o tanto de informação que a gente consegue obter, né? E como é importante a parte conceitual tá na cabeça, tá? Um exercício simples desse, olha o tanto de conceitos aplicados, né? Então, na próxima aula, já deu aqui quase 40 minutos. Então, na próxima aula, eu vou fazer 3 ou 4 exercícios, né? Vamos ver do tempo. Só dessa parte de energia e primeira lei de termodinâmica, tá bom? Pessoal, fiquem com Deus, né? Tudo de bom para vocês e até a próxima aula. Ah, e fiquem tranquilos também que a data da nossa prova, acho que é dia 1º do 10, né? Se não me engano. Então tá tranquilo, a disciplina tá correndo tudo bem, tá? Vocês não estão atrasados nem adiantados, tá tudo certinho. Tá bom? Um abraço para vocês, até mais.